Oi. Bom dia, na paz de Jesus, eu sou o Hamilton. Sou pai da Giovana, essa menina que assustou o povo aqui, chegando de patinete. De patins, desculpa. Né? E marido daquela mulher maravilhosa que está ali, a Gabi, né? Servo de Jesus nesta igreja, cuidando do povo de Deus, do rebanho. Eu gostaria de dar boas-vindas, né? Aqueles que estão aqui hoje pela segunda vez, nosso segundo encontro. Se você não deu um abraço ainda em quem está do teu lado, sugiro que você faça isso, né? Um bom dia, na paz de Jesus, né? Abraça aí quem está do seu lado. Muito bem. Movimento legal. De manhã a gente vai acordando, né? Eu sou assim. Então, a gente acorda aí com um abraço. Glória a Deus. Tempo precioso, né? Abraça aí, eu acho que você está cheiroso, você botou perfume, né? Então pode abraçar o irmão aí, bem legal. Tomou banho, está perfumado. Glória a Deus. EPL 2024, Igreja Orgânica. O pastor Armando abriu ontem falando dessa igreja invisível que se manifesta de casa em casa e cuja prerrogativa primeira é palavra, oração e partilha. Então a igreja de Jesus se assenta neste tripé: palavra, oração e partilha. Há quem possa pensar que essa igreja então seria profundamente fluida, levitando o céu, sem pisar na terra, né? Sem ter CNPJ, sem ter contas a pagar, boletos, né? Realidades, membros com problemas, dificuldades. Acho que na sua igreja não tem problema, né? Não tem membro que dá defeito, não tem membro que chega, pastor, vou me separar da mulher, estou com um problema no meu casamento. Por isso, a gente quer aterrissar um pouco agora para falar dessa igreja orgânica, falando agora sobre o líder com os pés no chão. Então, essa igreja orgânica se materializa na terra, no cotidiano, na vida, e por isso a gente vai trabalhar hoje, nessa segunda palestra, o líder com os pés no chão. Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo no planeta Terra. Chegamos a 8 bilhões de habitantes. As Nações Unidas estimam que a população humana chegue a 11,2 bilhões em 2100. A população vai crescer aí mais de 3 bilhões. É gente nascendo, gente morrendo, mas a população vegetativa aumenta. Na América, onde nós vivemos, cerca de 1,02 bilhão de habitantes. Na parte sul, onde nós moramos, América do Sul, 442 milhões de habitantes. E no Brasil já chegamos a 212,6 milhões de habitantes. Olha quanta gente no Brasil, cerca de 48% da América do Sul, desse amado solo juvenil, recente, né? 500 anos de história, de vida, de religiosidade subserviente a um catolicismo enclausurado. E no desenvolvimento desta ruma de gente, igual diz o cearense, chegamos até aqui, né? 2024, 212,6 milhões de habitantes. E Deus, o Pai Eterno, instituiu nessa realidade tupiniquim o seu povo. Povo de Deus no Velho Testamento, Igreja de Jesus no Novo Testamento, passando pela organização da igreja em Atos, que nós vimos ontem, Atos 2, 42 a 47, essa vida comunitária poderosa que equilibra o produzir e o permanecer de maneira muito linda. Entretanto, parece-nos que o sal está preso no saleiro. Perdeu o sabor, pois se misturou com outras especiarias danosas à saúde do Evangelho no solo em que vivemos. Vamos traçar um pouco o cenário evangélico.
Pensando no público especialmente evangélico, do qual nós fazemos parte, com base nos dados do IBGE, nós representamos, dados de 2010, cerca de 22% da população, aproximadamente 42 milhões de brasileiros. Em 2022, chegamos a 26% da população evangélica no Brasil. Vale ressaltar que a população evangélica aqui está misturada, né? Então, protestantes, católicos, adventistas, mormons e toda a categoria cristã, chamada cristã. De acordo com o estudo Surgimento, Trajetória e Expansão das Igrejas Evangélicas no Território Brasileiro, ao longo do século, um estudo de 1920 a 2019, do Centro de Estudos da Metrópolis da Universidade de São Paulo, um estudo científico, entre 1970 e 1990, o número de templos evangélicos cresceu mais de 16 vezes, passando de 1.049 para 17.033 templos no Brasil. Olha aí. Um monte de templo espalhado pelo Brasil. Mas quanto cristianismo vivido na autenticidade? Ainda segundo o estudo, entre 2000 e 2016, as igrejas evangélicas experimentaram o maior ciclo de crescimento que já aconteceu na história, de 1920 a 2019. Onde é que está esse povo contribuindo para salgar o nosso país? O sal está preso no saleiro. O sal está enclausurado no saleiro. Tal ciclo foi impulsionado pelo forte crescimento das igrejas evangélicas pentecostais em 2019, que tinham mais ou menos 48.781 templos. Então, uma igreja em cada esquina, né? Talvez tenhamos mais igrejas do que botecos. E é bom que seja, né? No entanto, o que pensar dessa liderança estabelecida? Possivelmente, a gente tem aí por volta de 55.380 crentes que trabalhem, talvez, em liderança de igrejas cadastradas, né, no Brasil. Mas para onde nós estamos indo com tantos templos? Salomão constata que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Aqui, o sábio se refere a uma liderança bíblica, que a começar da sua própria vida conhece, guarda e pratica a palavra de Deus como testemunho diante de Deus e dos homens. Diante de quase 50 mil templos de igrejas pentecostais e variando entre as igrejas tradicionais, como o povo de Deus tem sido conduzido por sua liderança? Mediante esse cenário do Evangelho no Brasil, associado às tendências e capilaridades da teologia da libertação, Jesus é quase que um Che Guevara palestino, né? E não o Deus homem que nos liberta do pecado e mata a fome e a sede da alma, como nós cantamos ontem aqui. Ou ainda o Evangelho coach. Jesus é um mestre da alma que nos conduz ao sucesso material aqui e agora através da PNL, Programação Neurolinguística. É só você mentalizar uma igreja poderosa, uma igreja cheia de membros, uma igreja que o pastor tem uma Hilux ou tem um Rolls Royce, imagina aí. O Evangelho coach. Então, nem o Evangelho da teologia da libertação, nem o Evangelho coach. Mas nós observamos uma liderança que tem sido fundamentada através do estrelato do palco e das luzes do domingo à noite. É uma parafernália poderosa para criar um ambiente da glória de Deus. Pintamos as paredes do prédio de preto, montamos a parafernália de luz, palco e som, vou chamar aqui worshipado. Os músicos vão me entender, né? E os oferecemos como sacrifício em um templo sagrado. Chamamos a presença de Deus para validar o nosso projeto humano e babesco. Lembra Babel? O pastor Armando falou ontem, né? Vamos construir um prédio onde Deus possa morar e vamos tornar o nosso nome célebre, Projeto Babesco. Fogo estranho. Somos Nadab e Abiú do século 21. Deus não vai deixar isso passar
ileso. Em muitos casos, somos pastores de púlpito, não conhecendo as reais necessidades do rebanho, na mesma medida em que os tornamos dependentes, pois assim fica mais fácil controlá-los, né? Tornamo-nos, no entanto, necessários ao rebanho, quando na direção oposta fazemos-nos desnecessários. Eu tenho falado isso para meu GR, que a minha função no corpo de Cristo é me tornar necessário na medida em que eu me torno desnecessário. Os crentes não estão dependendo de mim para amar, para servir, para cuidar do povo de Deus. Não é o pastor que ora, não é o pastor que evangeliza, não é o pastor que faz tudo, né? Temos aí um modelo criado, tradicional, do pastor bombeiro, que está apagando incêndio de todo mundo e acaba esquecendo de apagar o incêndio da sua própria casa. Nesse sentido, nós devolvemos ao povo a responsabilidade que Deus lhe deu, de viver para a glória de Deus, de ler a palavra de Deus todo dia e perguntar o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, no contexto da vida comunitária. Na contramão, então, desse projeto babesco de subir ao céu e tornar o nosso nome célebre através da estrutura da religião, evidenciamos a igreja orgânica, que na simplicidade da vida comum aponta para a liderança com os pés no chão. É isso que nós vamos falar hoje, nessa palestra 2. Eu queria trazer aqui 3 enfoques dessa liderança com os pés no chão, e vai ser momento também das nossas rodas, né, de partilha. Então você pode anotar, preste atenção, vai ser instrumento do nosso bate-papo à mesa. Então, em primeiro lugar, a liderança começa com a cabeça no céu. Aí é o foco na eternidade. A gente vai falar que os pés no chão são antecedidos pela cabeça no céu. Olha, Filipenses 3, 20 e 21. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Somos cidadãos do céu. Antes de pisarmos essa terra, nós temos uma cidadania primária. Nós temos que, como Paulo diz, pensar nas coisas lá do alto. Os problemas aqui vão acontecer. Membro com problema, gente querendo separar. A liderança muitas vezes pode estar contra você, aqui entre nós, pode estar acontecendo isso. Pessoas que não vão gostar de você, pastor, o senhor fez aí, está errado. Me mostre na Bíblia, né? Então, nós vamos lutar com as questões sociais o tempo todo. Mas nós precisamos entender que a nossa cabeça primariamente precisa estar no céu, onde Cristo está sentado, diante de Deus e ao lado do Pai em majestade. Só que a gente esquece dessas coisas porque nós temos algumas distrações no mundo pós-moderno. Olha aí, o que nos distrai todo dia de deixarmos a nossa cabeça no céu. Olha aí. Nós temos um misticismo evangélico, que busca na igreja os elementos, os artefatos materiais para justificar e materializar a nossa fé. É a religião do bezerro de ouro. Cadê Moisés? Foi receber a lei. O que a gente vai fazer? Arão, um líder voltado para o estrelato, ele ouve o povo e diz, não, vamos pegar os penduricados das mulheres e vamos construir um bezerro de ouro. Esse que vai ser o nosso Deus, e vamos criar uma religião paralela. Vamos fazer dele o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha aí. Além do projeto babesco, nós temos o projeto do bezerro de ouro em nossas congregações. O pastor não está, vamos criar um bezerro de ouro. Vamos criar uma religiosidade material. É o patuá, é a porta, né? É o misticismo evangélico. O ativismo religioso também. Estamos correndo para todo lado, igual bombeiro apagando incêndio. E muitas vezes o fogo está pegando em casa. Vamos prestar atenção nisso, né? A pastorada aqui, a liderança, que muitas vezes dá mais tempo à igreja do que à sua própria casa. O que sua mulher tem a dizer sobre isso hoje? O que seus filhos têm a dizer sobre isso, sobre sua agenda?
Além disso, a oferta da mídia que nos produz fama, né? Os pastores do Instagram hoje. Então é muito legal pastorear do Instagram, né não? Você faz uma live aí, você não está vendo ninguém e ninguém está te vendo. Você só bota lá, olha, no final na minha live está aqui o Pix. Misericórdia. A ênfase no ter e não no ser. Um certo capitalismo evangélico também desenhado na mídia social, de que o pastor tem que ter carro do ano, e tem que morar na beira-mar, e tem que ser o cara mais próspero da igreja. Os pastores têm que ser bem cuidados, sim, é óbvio, mas a gente não vai estabelecer um certo tipo de capitalismo evangélico, onde a prosperidade está baseada no ter e não no ser. Deus abençoa as obras das nossas mãos, e Jesus disse que não nos faltaria o que comer e beber e vestir, por isso não precisamos estar ansiosos. Além disso, o que nos distrai, pastores e líderes, é o próprio sindicato dos pastores, né, que o pastor Armando sempre fala aqui, que busca pelas as megas igrejas. Ou seja, quantos membros tem sua igreja? 20. Ixi, igreja fraca. Né? Quantos membros tem a sua? 10.000. Igreja forte. Então, o sucesso do pastor está pela quantidade de membros que ele tem no seu rebanho. Obviamente que nosso objetivo é povoar o céu, quanto mais gente, né? A igreja primitiva, logo na primeira pregação, 3.000 se converteram. Mas nós temos que entender que o sucesso do pastor, do líder, não está na quantidade, talvez, de pessoas que estão ali, mas do compromisso que aquelas pessoas têm com o Evangelho de Jesus. Além disso, precisamos entender que a eternidade, olhar para o céu, a eternidade restaura o nosso ânimo. Olha aí, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena, olha Paulo dizendo, e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que se pode ver, ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Meu irmão, você está enfrentando algum problema na sua liderança, pastores, líderes, cabeça no céu primariamente. E olhe para o que o Senhor está dizendo para você. Não se desanime. O GR está com problema, não se desanime. Tem pessoas fracas, frias espiritualmente, não se desanime, porque essa pequena e leve tribulação vai passar. E a glória de Deus vai se manifestar enquanto você permanece e produz para a glória de Deus. Para pensar, olha Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores batistas, né? Os batistas aqui. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Olha aí. Encha o seu coração da eternidade hoje. Encha o seu coração das coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3, né? Onde Cristo está sentado. Em segundo lugar, a liderança se mantém íntegra através do cuidado de si e da doutrina. Agora o foco é na espiritualidade. Nós tínhamos o foco na eternidade, agora o foco na espiritualidade. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nosso duplo cuidado. Cuidar de nós, cuidar da doutrina. Cuidar de si. Sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida familiar. Precisam estar equilibradas. Vida pessoal, devoção, seu mapa todo dia, né? Vocês vão ouvir mais sobre isso. Meditar, abrir, planejar e avaliar. Todo dia, toda hora, palavra de Deus. Saúde, como é que você está cuidando da sua saúde? Está comendo mal, pastor? Nosso pastor aqui é um exemplo supremo de vida física e vida saudável na alimentação. Ele tem mais saúde que eu com 45. Mas estou no caminho. Lazer, tempo para descanso, né? Não é só cuidar do rebanho, não é só fazer coisas para Deus. Você precisa ter momentos de alegria também.
ir para a praia, brincar com seu filho, com a sua esposa, fazer tempo juntos, né? Vida conjugal, comunhão, intimidade, tempo juntos, sonhos e projetos do casal. Você, pastor e líder, qual foi a última vez que você esteve a sós com a sua esposa? Não, pastor, não dá tempo, o rebanho me toma todo o tempo. Você vai morrer. Você precisa pausar, precisa ter uma agenda com a sua esposa. Você precisa ter uma agenda com seus filhos. E você precisa ter uma agenda com a sua família. Precisa cuidar de si. E a vida familiar, então, exemplo, criação de filhos e testemunho de Jesus. A maior taxa de desviados que nós temos são de filhos de pastores. Porque existe uma certa insígnia sobre os filhos de pastores, porque o pastor acaba cuidando de todo mundo, menos da casa dele. Então, esse é um desafio para nós hoje, você que me ouve. Preste atenção na sua casa. Aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar do rebanho de Jesus. E, além disso, o cuidado da doutrina. A palavra de Deus é alimento e direção para a minha vida antes de se tornar um sermão para a igreja. Olha aí, eu não vou para a Bíblia para preparar uma mensagem para domingo à noite, dar uma bibliada na congregação. A palavra de Deus fala comigo primeiro. Ela me corta, ela me transpassa, ela me move. Isso é resultado, então, no domingo, na quarta, no momento em que eu estou diante da congregação. Mas eu diria que é importante pensar na aprendizagem relacional. O pastor, o líder, precisa desenvolver a formação que eu chamo formação continuada. Precisa conhecer mais, fazer um curso, estudar. Isso faz parte do seu desenvolvimento como pessoa, né? Falando de mim, eu gosto muito de estudar. Não paro. Terminei recentemente agora um doutorado, já estou pensando no pós-doc. Mas isso é para mim, né? Isso é meu desejo. Cada um tem o seu, cada um tem o seu afã, cada um tem o seu interesse. Então, você vai procurar conhecer mais sobre aquilo que você tem interesse e servir ao Senhor no seu dom e no seu talento, né? Inclusive, já fazendo um link com a palestra do Euriano. Além disso, a igreja de Jesus, né, o pastor, o líder que pensa o seu rebanho, precisa pensar também no que eu chamo de projeto pedagógico da jornada do discípulo, da criança à melhoridade. Como os crentes vão chegando aqui, como que o novo convertido vai conhecer Jesus e o projeto que tem pela frente para ele, a caminhada espiritual. Uma coisa importante pensar, o desenho pedagógico do ensino. Para pensar, aí eu cito para vocês A.W. Tozer, um grande homem de Deus da história do século XVII. Olha o que ele diz sobre isso. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Se você quiser viver essa vida centrada agora na espiritualidade, né? Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando ele é mais pobre. Mais feliz quando sente dor, quando sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede a todo entendimento. É a contracultura do Evangelho. O John Stott tem um livro sobre isso, né? A contracultura cristã. É isso, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse aspecto a desenvolver essa espiritualidade, cuidando de nós e cuidando do rebanho. Terceiro e último lugar, agora a liderança se desenvolve com os pés no chão. Agora o foco na realidade. A gente começou falando do céu, da espiritualidade, e chegamos agora à realidade. Como viver com os problemas? Como lidar com as demandas da igreja, as demandas do grupo de relacionamento? Primeira coisa, eu destaco a vulnerabilidade. Você não pode se sentir o super-homem. Quando você tem problemas, você precisa pedir ajuda. Está sinalizando dificuldade, depressão, baixa autoestima, ansiedade, peça ajuda. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. É a cultura da nossa igreja, restauração. Não esconda os seus erros. É comum pastores e líderes esconderem o seu erro, né? E levando aqui enquanto dá, e aí a congregação já começa a sofrer a sua omissão. Abra o jogo, peça ajuda. Humildade, Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim iguais aos seres humanos. A palavra humildade vem do latim humus, exatamente o humus da terra produzido, né, pelas minhocas. Humus é aquilo que está debaixo da terra para fertilizar a planta. Isso é humildade. É aquilo que fertiliza o nosso caráter, que dá base à nossa vida. Não orgulho. Não ache que Deus está fazendo algo porque é você. É apesar de você, é apesar de mim. É por Ele, né? Além disso, uma autoestima equilibrada. Pare de pensar a mais e a menos de você mesmo. Romanos 12, 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus recebeu. Nem a quem, nem além, mas o que Deus deu para você, segundo a medida da fé. Não abandone os projetos que Deus colocou na sua vida. Às vezes são maiores do que você, mas acredite que Ele vai fazer. E por fim, moderação. Por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de quê, gente? Covardia, mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Não tem aquele dia que você acorda para baixo e você pensa, rapaz, não vou continuar esse negócio. Não vou mais, vou abandonar, está muito difícil, o grupo está dando problema, o ministério está dando problema, e Deus fala com você, não é por você. Tenha moderação, aprenda o equilíbrio, né? Deus não nos chamou para a covardia. Os desafios virão, mas Deus é maior e vai conduzir-nos a bom termo. Para pensar, mantenha os olhos nas estrelas e os pés no chão. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Coloque os seus olhos nas estrelas, no céu, onde Deus está assentado, e os seus pés no chão, na realidade. Dê passos nessa direção. Considerações finais. Ao final dessa reflexão sobre o líder com os pés no chão, nós falamos, primeiro, a liderança começa com a cabeça no céu, foco na eternidade. Tudo começa em Deus. 2, a liderança se mantém íntegra através do cuidado de si e da doutrina, foco na espiritualidade. E por fim, a liderança se desenvolve com os pés no chão, foco na realidade. Realidade vai se construir a partir da espiritualidade da eternidade. O que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Nós vamos ter um momento agora de mesa. Eu queria sugerir uma pergunta, mas vocês ficam à vontade na mesa para responder o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Você que cuida de igreja, pastor, é líder de GR, qualquer instância de ministério, o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito. Sugestão da pergunta é essa. O que para mim é viver a liderança no ministério com os pés no chão, diante da proposta do evangelho triunfalista? Esse que nós denunciamos hoje aqui, né? O evangelho da mídia, da quantificação e assim por diante. Então, você pode aí se ajuntar na sua mesa, ao redor da mesa, e vamos ter 20 minutos para isso agora, tá? Bate-papo, respondendo o que Deus me disse e o que eu vou fazer a respeito sobre o que nós tratamos. O líder com os pés no chão. Vamos lá? Glória a Deus, vamos finalizando aí. Eu queria uma pausa para orar com vocês.
A gente vai continuar com louvor. Mas queria que a gente pudesse ter um momento agora de oração, nesse aspecto, falando com Deus, né? Temos aí uma liderança com os pés no chão. Realidades, problemas, contas a pagar, né? Desafios, problema de saúde, doenças. Como lidar com tudo isso? Que o Senhor nos ajude agora, na continuidade do programa, pensar e focalizar a eternidade, focalizar a espiritualidade e focalizar a nossa realidade. Apesar de nós, Ele vai fazer. Amém, irmãos? Não depende de você, é apesar de você. Então eu queria agora que a gente pudesse orar antes de continuar o louvor, que o Senhor possa fortalecer o nosso interior, fortalecer o nosso coração hoje, que a gente se encha da presença dEle, né? E que a nossa cabeça esteja no céu, nas estrelas, na medida que a gente pisa no chão, né? Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome por esse momento com a Tua igreja, igreja reunida, igreja amada, pastores, líderes, gente que cuida de gente, liderança de GR, povo que sofre a dor na ponta do cuidado do rebanho, Senhor. Nesse momento, cura nossa dor, cura nossa alma, estabelece em nosso coração um altar de adoração, de confiança naquilo que o Senhor vai fazer. Não é sobre nós, mas é sobre o poder de Jesus que opera em nós. Então levanta esse pastor, esse líder, que de repente está angustiado pelos problemas da vida e do ministério. Que seja um tempo de cura agora, enquanto a gente louva. Que seja um tempo de restauração do coração, da alma, do ânimo, para que a gente leve a cabo o seu reino e prepare a tua igreja para aquele grande dia em que o Senhor virá dos altos céus e arrebatará o teu povo e nós viveremos novos céus e nova terra. Enquanto isso, com os pés no chão, queremos andar na tua presença, junto com o teu povo. Que eu oro em nome de Jesus. Amém.